Sim, mais uma vez saudamos a todos que nesse entremeio estão conectados, se conectaram e que desde o começo não estavam aqui no salão. Sejam bem-vindos ao precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E se ouvimos atentamente o que os cantores cantaram, então os nossos corações já foram posicionados corretamente para a gratidão, ou foram posicionados para a gratidão sobre aquilo que Ele fez para nós. Vamos juntos ainda cantar dois hinos. Vamos começar do livrinho número 29, o hino número 29, Maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor, o Salvador da terra. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor, ó Jesus, Tu, o Salvador da terra, com correntes de alegria, Tu me preenches o coração e me traz para a Tua tenda. Na sombra da rocha, lá estou bem. Quando o calor do deserto queima, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa a minha alma lá. Quão bem descansa a minha alma lá. Ó Jesus, meu Salvador, como Tu és fiel, Tu criastes para mim a liberdade. E a Tua mão me apoia e me carrega, Tua mão ajudadora, e preenche a minha alma com poder. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando o calor do deserto queima, ó eterno amor, tenda, quão bem descansa a alma lá. Quão bem descansa a alma lá. Com óleo da alegria, Tu ungistes a minha cabeça. Preenches o cálice cheio. Eu canto e glorifico e jubilo às alturas, que tal Redentor é meu. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando o calor do deserto queima, ó eterno amor, na Tua tenda, quão bem descansa a minha alma lá. Quão bem descansa a minha alma lá. Quando eu for arrebatado nas nuvens do céu, subindo para a glória em cima, então glorificarei em júbilo o amor eterno e te louvarei a Ti, Deus, nas alturas. À sombra da rocha,
Lá estou bem. Quando o calor do deserto queima. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa a alma lá. Quão bem descansa a alma lá. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando o calor do deserto queima. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa a alma lá. Quão bem descansa a alma lá. Amém. Glória e louvor. Vamos cantar antes que o irmão Helmut nos leia a palavra de introdução, o hino número 9. Santo saber, Jesus é meu, me preenche o coração com brilho celestial. Número 9. Santo saber, Jesus é meu, me preenche o coração com brilho celestial. Nascido de novo, livre do pecado. Maravilhoso Filho de nosso Deus. Isso eu tenho que cantar para a glória de Deus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Ó, tudo és para mim, somente Tu. Aos teus pés, ó glória, eu vejo o céu aberto amplamente para mim, correntes de amor, correntes da graça, descem pelo caminho celestial abaixo. Isso eu tenho que cantar para a glória de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Tudo és para mim, somente Tu. Atento e esperando, eu olho para cima, até que a minha alma se perca nele, preenchida plenamente por sua natureza. Serei eu transformado totalmente à sua imagem. Isto eu tenho que cantar para a glória de Deus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Tudo és para mim,
somente tu. Isto eu tenho que cantar para a glória de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Tudo és para mim, somente tu. Isto eu tenho que cantar para a glória de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Tudo és para mim, somente tu. Amém. Obrigado. É de fato maravilhoso trazer a gratidão e adoração ao Senhor. Nós somos gratos a Deus por podermos estar novamente aqui reunidos na casa do Senhor para sermos novamente abençoados. E a Ele cabe somente adoração e louvor. Também quero desejar as boas-vindas a todos. No precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos muitas visitas aqui de diversos países e desejamos de todo o coração a todos vocês as boas-vindas no nosso meio. Também nossos irmãos e irmãs que estão conectados agora, também eles nos saúdam, como aqui nossos irmãos de Portugal e dos Açores enviaram saudações maravilhosas, especiais. Também irmãos de Moçambique enviaram saudações e muitas saudações ainda ouviremos. Sim, nós já cantamos hinos maravilhosos e me chamou a atenção aqui no corinho, no número 29, a sombra da rocha. Lá estou bem. Quando o calor do deserto queima, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa a alma lá. Eu tive que pensar sobre isso no povo de Israel. Eles estavam no deserto e lá estava a rocha. Cristo estava com eles, a rocha que os acompanhou. E lá havia a tenda da revelação, onde Deus se revelou. E se nós estamos na tenda da revelação, então Deus fala conosco e Ele revela-se a nós. Isto acontece hoje, aqui, nesse lugar, que Deus fala aos nossos corações e se revela a nós. E então no hino Santo Saber, Jesus é meu. Irmãos e irmãs, não há uma sabedoria mais santa de saber que somos propriedade de Deus e Ele é o nosso Senhor e Redentor. É o maior que nós podemos experimentar, nascidos de novo, libertos do pecado, um maravilhoso Filho de nosso Deus. Sim, então somente podemos falar, isso eu tenho que cantar para a glória de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Ó, tudo és para mim, somente tu. Irmãos e irmãs, sim, tudo é somente graça. E os compositores trouxeram isso à expressão e nós somos gratos a Deus pela graça que nos foi participada. E também estamos
na certa convicção que também nessa noite o Senhor nos abençoará novamente, nos preparará, nos alimentará com maná celestial. Sim, deixe-nos de todo o coração estarmos na coisa, não deixar nossos pensamentos ficar voando em algum lugar, nos deixarmos atrapalhar ou desatentar por algo, mas simplesmente ouvir diretamente o que o Espírito diz a nós. Isso é importante. Nós temos que caminhar junto com a palavra. Nós temos que ser parte da palavra. Assim, eu, para a introdução, desejo ler de 2 Timóteo, capítulo 1, alguns versículos. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 7, quero ler. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Oh, quão maravilhosa é a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, um santo chamado, sim, e esta intenção que em Jesus Cristo já nos deu desde a fundação do mundo. Ele já colocou os nossos nomes no livro do Cordeiro abatido. Já fomos predeterminados, eleitos de Deus, filhos de Deus. E Ele aniquilou o poder da morte, mas trouxe esse ser que não se corrompe à luz. Irmãos e irmãs, quando formos finalizados, completados, seremos iguais a Ele. É simplesmente maravilhoso. E tudo isso somente podemos reconhecer pela mensagem da salvação, pelo Evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. Isso tem que ser conhecido a nós. Temos que reconhecer as grandes coisas que Deus fez a nós, para que possamos também ser gratos. Deus fez muito mais do que nós podemos sequer compreender. E eu sempre fico alegre quando eu posso ver isso na palavra. Isso me deixa tão grato. E também nessa noite, o Senhor nos mostrará novamente as grandes coisas que Ele fez em nós. E nós colocamos a nossa confiança nele. Ele é forte o suficiente para nos levar fielmente, nos manter até o fim, sem mancha e sem ruga, até que nós o vejamos. Vamos agora nos levantar para a oração. Eterno Pai Celestial nos céus, nós nos aproximamos do Teu trono da graça, com corações inclinados
no santo nome do nosso fiel Redentor, Jesus Cristo, na confiança que Tu também hoje, por nós, Senhor, preparou uma rica bênção e, Senhor, nos deixará tomar das fontes da graça, Senhor, da salvação. Senhor, coloque todas as palavras na boca do nosso precioso irmão. Fales Tu pessoalmente aos nossos corações. Deixe-nos reconhecer as grandes coisas que Tu fizeste em nós, ó Senhor, para que nós possamos ser fortificados na fé, sair daqui depois. Ajude todos que estão próximos e perto. Tu conheces também todos os problemas e enfermidades, tudo nós colocamos adiante de Ti e confiamos, Senhor, que Tu abençoarás acima de pedido e compreensão, através da vitória de Jesus Cristo na cruz do Gólgota, que venceu, aboliu o poder da morte, aniquilou e venceu Satanás, venceu o inferno e nos deu a salvação, a vida eterna. Abençoe-nos juntamente e todos que estão ligados. Pedimos isto no Teu santo e precioso nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Vamos cantar ainda. Somente crê, somente crê. Somente crê, tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Amém. 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 Vocês podem sentar-se. Graças seja ao Senhor pelos hinos, também o último hino do coral, especialmente. Hoje, muito brevemente, desejarei as boas-vindas a todos. Para mim, é um dia especial. Tantos visitantes de tantos países. Já há muito tempo não tivemos mais. Sejam nossos irmãos de Atlanta, seja de Chicago, seja de aqui e de lá, de todos os lugares. O nosso irmão Justin, de Joanesburgo, com toda a sua família. E quem foi ele que disse, irmão Frank, eu vim com toda a minha família, porque creio no ministério que Deus te deu de Guadalupe, no mínimo 30 pessoas, sim, de perto e de longe, sim, até o motorista de Reunião, ele da Ilha Reunião está aqui. Onde está o irmão da Ilha de Reunião? Onde ele está? Pode se levantar. Foi o país de número 163 que os meus pés tocaram. Que Deus te abençoe de forma especial. Irmão Tati, levanta. Irmão Tati, levante-se, por favor. Deus abençoe o irmão Tati muito especialmente. Ele me acompanhou em toda a viagem. Deus simplesmente
deu graça além da medida para nós, um mundo muito diferente, e mesmo assim nós pensamos de novo e repetidamente na palavra que o Senhor deu a Abraão e também deu a Jacó. Em ti devem ser abençoadas todas as gerações da terra. Também especialmente nas Ilhas Maurícios, talvez 4 raças diferentes, africanos, indianos, europeus, todos estavam reunidos para ouvirem a santa e preciosa palavra de Deus. Então temos ainda aqui saudações. Eu não sei se nós devemos ler todas aqui ou podemos ler todas aqui, somente muito rapidamente, para que todos saibam que eu de fato leio cada e-mail, que eu li cada e-mail e que eu levo ao meu coração e ao meu conhecimento o que foi escrito e o que foi dito. Então, certamente temos em algum lugar, qual seja aqui, saudações do irmão Mwamba de Colvete, saudações do irmão Jacques da Costa do Marfim, irmão Müller do Mar do Oeste, irmão Baumgartner e família da Suíça, irmão Cécio de Pretória, irmão José de Kinshasa, irmão Gonga da África, irmão Ziller da Argentina, irmão Paul Nyag de Nairobi. E então, quero hoje também especialmente saudar todos de Grodno, um grupo inteiro de Grodno. Deus vos abençoe muito especialmente. Então, irmão Wendel Ellis, com a sua família, e nossa preciosa irmã Françoise, Deus os abençoe no nosso meio. É a nossa casa, se tornou a nossa casa, o nosso lar. Nós nos sentimos todos bem aqui na casa do Senhor. Então temos Guadalupe, já mencionei. Temos o irmão Forestieri aqui. Irmão Justin também já mencionei. Então, saudações do irmão Etienne de Reunião e saudações do irmão Bia, saudações de Joseph de Atlanta, está hoje aqui, irmão e do irmão de Chicago. E também hoje quero muito especialmente saudar o nosso precioso irmão Dr. Bia, desejar as boas-vindas no nosso meio. 1970, o primeiro contato no Congo com o irmão Dr. Bia, que fez o seu doutorado na França, um antigo amigo do irmão Kupfer. E papai de Jean-Claude está aqui. Irmão, irmã Bia, por favor, levantem-se onde vocês estão. Deus abençoe muito especialmente. Deus vos abençoe muito especialmente no nosso meio. Simplesmente maravilhoso se em cada país nós nos lembramos dos começos, no começo, e como o Senhor, desde o início, Ele direcionou os corações. Eu não conhecia ninguém, mas Deus, de fato, concedeu graça. E na sua reunião, há 2.500 pessoas periodicamente reunidas para ouvirem a tradução, a transmissão e também para ouvirem hoje. Qual graça! A semente foi semeada
ela brotou e em todos os povos, línguas e nações, como Deus havia prometido. Aqui, saudações da Basquíria, saudações de Leonardes de Burundi, saudações dos irmãos Olviti e todos da Finlândia, saudações de Bukaso, de Uganda, saudações do irmão de Pretória, às vezes difícil de ler, de Pretória, saudações do irmão Daniel, eles, saudações do irmão Vieira, saudações do irmão Joaquim. Eu também não consigo ler adiante. Saudações do irmão Mutica, Joanesburgo. Saudações do irmão Filemão, Pretória. Saudações do irmão Gazalê. Saudações do irmão Adonis. Saudações de Majar, Ucrânia. Saudações. Saudações de Ohio, Estados Unidos da América. Saudações do Congo, do irmão Christian. Saudações do irmão Lupendo. Saudações do Tartaquistão. Saudações do irmão Chauffeur. Saudações do irmão Michaelias. Saudações do irmão Dean e Susan Parker de Auckland, Nova Zelândia. Saudações, sim, de Kinshasa. Saudações do irmão Claude Bruce, de Estado do Cabo. Saudações do irmão Tsomo, África do Sul. Da Costa do Marfim. Saudações de coração. E ainda de Uganda. Saudações de coração. E mais uma vez, Kutamaba, saudações de coração. Do irmão Christian, saudações de coração. Do irmão Rony, de Rony Tabal, saudações de coração. E aqui mais uma vez, do irmão Luísius, do Haiti. E mais uma vez, saudações das Ilhas Reunião e da Ilha de Maurício. Saudação também não posso ler muito bem. De Fratelli. Sim. E de Jonas, da Noruega. De Kalume, de Mashi, da Índia. De Erwin Pacheco, que está no momento na Finlândia. Saudações do irmão Martini de Burundi. Saudações da Itália, do irmão e da irmã Rafaeli e Maria. Saudações de Blantyre, Malawi. Saudações dos irmãos Michaelo da Bulgária. Creio que também estão aqui hoje. Abidjan. Do irmão Aleto. Do irmão John de Bucareste. Saudações especiais. Irmão do Burkina Faso. Saudações de coração. De Palermo, irmão Gerlando.
irmão Ilunga, me perdoem se eu tomo tempo para passar essas saudações. Nós estamos ligados no Senhor e nós nos alegramos que todo mundo está ouvindo juntamente e pode ver juntamente. Por favor, a quem eu esqueci, a quem eu passei por cima, sejam de todo o coração bem-vindos, e especialmente aqueles que hoje estão aqui pela primeira vez no nosso meio. A bênção do Todo-Poderoso Deus descanse de fato sobre todos nós. Que Deus possa chegar ao seu direito. Hoje nós entraremos na palavra, na introdução, ouvimos que responsabilidade está ligada com o chamado divino, e eu ouso dizer que a nossa responsabilidade, a santa e infalível, perfeita palavra de Deus, como última mensagem do chamado para fora e da preparação de ser pregada a todos os povos e nações, uns para testemunho, ou os outros, de fato, para o chamado para fora e preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixe-nos começar com Salmo 33. Salmo 33. Aqui nós temos, muito especialmente, o versículo 4, Salmo 33, versículo 4, versículo 6 e versículo 9. Salmo 33, versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Digam amém. Amém. A palavra do Senhor é reta, é verdadeira. E a palavra do Senhor nós podemos carregar, nós podemos divulgar. E em todas as suas obras, Ele é fiel. O que Deus faz está bem feito. E Ele faz grandes coisas entre o seu povo. Ele faz grandes coisas naqueles e com aqueles que creem a sua palavra e naquilo que Ele disse na sua palavra, seguem em obediência. No versículo 6 nós lemos: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. A palavra de Deus é uma palavra toda poderosa. O que Ele diz, isto acontece. E o que Ele prometeu tem que acontecer e irá acontecer. Porque Deus, Ele mesmo, está na sua palavra para aquilo que Ele disse e que Ele prometeu para, pela graça em nós, cumprir. E então, nós chegamos aos versículos 9. Aqui nós temos versículo 9, porque falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. No momento no qual Ele falou, aconteceu. Ele ordenou e tudo apareceu. Agora, para aquilo ao que se refere a nós e aquilo que Deus tem a dizer a nós nesse tempo.
a partir do versículo 10, no Salmo 33. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. E então vem essa certeza, essa convicção, versículo 11. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. O que Deus definiu no seu conselho, isto permanece eternamente, é imutável. E nós podemos, de coração, reconhecer, como Paulo disse, Deus nos revelou todo o seu conselho de salvação. E então, mais uma vez, versículo 11, e então, versículo 12, o conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Nós nos encontramos na Palavra de Deus pela graça. E nos Atos dos Apóstolos 20, nós temos a expressão conhecida de Paulo, que no seu resumo aqui, em Atos 20, o que ele disse, primeiramente versículo 23 e 24, Atos dos Apóstolos 23 e 24. Aqui nós lemos perdão. Eu gostaria de começar com Atos dos Apóstolos, mas vamos ler esse texto agora, de Atos 20, versículo 26 e 27 e 28. Atos 20, versículo 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Pensem uma vez sobre isso. A morte de ninguém que ouviu a mensagem da sua boca ter na sua consciência, mas sim, ele pregou todo o conselho de Deus. E todos puderam tomar suas decisões, enquanto todo o conselho de Deus foi anunciado. O mesmo, eu também quero poder dizer, e nós ouvimos a preciosa palavra, todo o conselho de Deus, que Ele, o Todo-Poderoso, da eternidade, Ele compôs, que Ele não manteve nada oculto, mas sim anunciou tudo. Também o que é necessário para a preparação, para que nós, na fé e na obediência, possamos
seguir a palavra. E aqui está no versículo 28 escrito: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Não a tua igreja, não a minha igreja, mas sim a sua igreja, que ele, através do seu sangue, comprou, resgatou. E na sua igreja, ele colocou diversos ministérios para que a palavra do Senhor possa ser anunciada. Não ter ninguém em sua consciência, mas então ele exorta os anciãos para que, assim como ele, também permaneçam na palavra e a igreja que o Senhor, através do seu sangue, comprou, possam apacentá-la e repartir a palavra de Deus, porque o homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra que da boca de Deus veio. Que privilégio nós temos neste tempo de termos sido levados de volta ao começo original. Irmãos e irmãs, nós não sabemos quanto tempo nós ainda poderemos tão livremente proclamar a palavra de Deus, como até agora foi possível. Nós sabemos que tudo mudou, e especialmente desde o tempo assim do esclarecimento, também desde que Darwin começou com o seu ensinamento da evolução. O que então? As pessoas tinham que decidir se criam em Deus, a palavra de Deus, se criam no relato da criação, ou se criam num pastor decepcionado cuja filha, com 11 anos, havia falecido com tuberculose, e que simplesmente perdeu totalmente a sua fé, e então trouxe uma ideia após a outra. E então nós pensamos que este ensinamento é obrigação nas escolas. Aonde permanece a Bíblia? Aonde permanece aquilo, o que Deus disse na sua palavra? Simplesmente assumiram aquilo que uma pessoa, na sua fantasia, disse, e não mais aquilo. Creram o que está escrito em Gênesis, que Deus é o Criador, foi o Criador. E se pensamos no nosso tempo, irmãos e irmãs, todos vocês viram isso, o termo casamento para todos. Quanto tempo nós poderemos ainda ler da palavra de Deus? Talvez eu deixe fazer isso diretamente para que todos saibam o que eu penso de Efésios, no capítulo 5. Aqui é falado em Efésios, capítulo 5, versículo 27. Nós temos o versículo mais importante nesse capítulo. Todos são preciosos, todos são importantes, mas aqui está escrito, Efésios 5, versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Mas, irmãos e irmãs, o que está diante desse versículo? O que é dito às pessoas no casamento? O que é dito aos filhos? O que veio antes desse versículo? A ordem divina tem que ser restaurada na igreja. Todos os outros podem fazer o que querem, mas nós temos a santa obrigação de aceitarmos e recebermos a palavra. Antes que o versículo 27 possa se cumprir, nós temos que começar a partir do versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Podemos ainda ler isso no futuro próximo? Podemos ainda falar isto? Poderemos ainda falar isto? Irmãos e irmãs, muito claramente tem que ser dito. Todos podem fazer e deixar de fazer o que quiserem. Deus fala ao seu povo, à sua igreja, não a todos os outros. E por isso, nós respeitamos a palavra de Deus, que Ele, através dos seus apóstolos, nos deixou. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. E no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Mas que coisa! Onde ainda hoje poderíamos ler isto? Mas na igreja do Deus vivo, isto tem que ser lido, para que todos saibam e respeitem a ordem divina e de coração se deixem introduzir na ordem divina. E pensem em breve sobre isso, o que está escrito aqui. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Irmãos e irmãs, é Cristo a tua e a minha cabeça, Ele é a nossa cabeça. Quantas igrejas? E o pastor é a cabeça, ou algum bispo? Não, Jesus Cristo é a cabeça da sua igreja comprada pelo seu sangue. E assim como uma verdadeira noiva se coloca à disposição do noivo, assim nós, como noiva de Cristo, nós estamos à disposição do Senhor e em amor, uns com os outros, nós somos unidos, independentemente do que as pessoas digam. No versículo 24, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, sujeita. Aí não pode cada um fazer o que quer, Cristo é a cabeça. Ele determinou. E aqui nós temos a preciosa palavra de Deus. E sejam sinceros, quem não respeita a palavra de Deus para si, quem não pode fazer isso, como Deus pode respeitá-lo? Primeiramente, tem que vir o temor diante da palavra de Deus, tem que ser colocado dentro do nosso coração. E então, no versículo 25, os maridos são aqui mencionados. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este é um mandamento do Senhor e simplesmente faz parte da igreja do Deus vivo. E também versículo 26.
nos é dito, por quê? Qual seja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para que agora há o anúncio da palavra, assim como nós, pelo sangue do Cordeiro de Deus, fomos libertos de todo pecado e culpa, purificados. Assim, nós temos que ser lavados no banho de água da Santa Palavra, de todas as tradições, de tudo temos que ser purificados, que é religioso e que não está espiritualmente de acordo com Deus e com a palavra de Deus. Tudo o que são tradições que foram inventadas por pessoas, isso nós temos que deixar para trás e temos nos colocar à disposição de Deus. Simplesmente sermos gratos, irmãos e irmãs, que Deus nos deu esse respeito diante da palavra em nossos corações. Ele colocou. Nós podemos ler até o fim. Então, no capítulo 6, versículo 1 até, vós filhos, Efésios 6, versículo 1, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Sim, e então honra a teu pai e a tua mãe. Onde ainda podemos ler isto hoje? Irmãos e irmãs, vamos agradecer ao nosso Deus que nos deixou alcançar a graça no dia da salvação. Ele nos ajudou. E como Paulo também, nos Atos dos Apóstolos 20, como nós lemos, e também especialmente na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, ele explanou tudo o que, como igreja, nós temos que crer e temos que viver. Tudo, pela graça, nos foi deixado na Santa Escritura, e a verdadeira igreja noiva de Jesus Cristo somente se orientará na Santa Escritura. Irmãos e irmãs, agora vem algo que parte meu coração em todos os pedaços, como nada mais que nós, no país da reforma religiosa, 500 anos serão, onde Deus fez um começo novo, e já antes da reforma religiosa, houveram avivamentos, já haviam anteriores que guiaram até a reforma, e agora tudo deve ser levado de volta ao colo da mãe. Mas o que na última edição da revista Spectrum, simplesmente eu digo, de fato me deixou abater até o chão, foi o que na cidade mundial de Wittenberg, e todos sabem o que está ligado com Wittenberg, lá está a igreja do castelo, e talvez pudéssemos dizer o que está gravado ou batido na muralha dessa igreja. Eu sequer posso dizer isto. Na igreja, na cidade de Lutero, Wittenberg, aqui está a foto. Aqui está a foto. Uma porca na igreja, que é determinado como uma porca judia, é determinada assim, e ainda hoje, após 500 anos, houve alguns que colocaram aqui o pedido que finalmente seja tirado da igreja, e o conselho da cidade definiu que isso
permanece assim. O ódio aos judeus encontrou continuação. E então, oficialmente, aqui está a porca, e aqui todos estão aqui bebendo aí na porca. Então, e aqui o título aqui, essa a porca judia, até a partir da reforma religiosa, não reconheceram que a salvação de Deus primeiro veio aos judeus, porque Deus havia escolhido Abraão e Isaac, dado a Abraão, Isaac e Jacó a promessa. E então o nosso Senhor disse à samaritana, a salvação vem dos judeus. Como podemos condenar os judeus, amaldiçoar os judeus e colocar de tal forma assim? E então, sim, a reforma religiosa encontrou um fim e agora é festejada grandemente nesse ano, no nosso país, irmãos e irmãs. E do outro lado, Deus nos ajudou que a sua santa palavra original seja carregada em todo o mundo. E nós sabemos, Deus tem um plano com Israel. Ele tem um plano com a igreja. Assim, Paulo, especialmente na carta à igreja em Roma, ele explicou, mas isto rasga o coração nosso. Lá é festejado 500 anos de reforma religiosa, e então, sim, eu vi isso com os próprios olhos há muitos anos, quando estive em Wittenberg, e estive então nessa igreja do castelo, mas isto simplesmente rasga o coração. Quanto mais gratos nós podemos ser que Deus abriu os nossos olhos e que nós podemos crer de coração, crer como a Escritura diz. E Deus, desde o começo, disse, em ti devem ser abençoados todos os povos da terra. Deus, desde o começo, Ele disse, em Isaías 42, eu te coloquei como luz dos gentios até os confins da terra. Nós estávamos no plano original de Deus, mas não contra os judeus, mas junto com os judeus, porque Deus, Ele compôs o seu plano de salvação e também realizou. Muitas coisas ainda poderiam ser ditas sobre isso. Poderíamos ir ao século terceiro e quarto século, no momento quando a perseguição dos cristãos terminou, no ano de 311, começou a perseguição dos judeus. E imediatamente com a fundação da Igreja Imperial no Império Romano, começou a perseguição dos judeus. Eles foram colocados como assassinos de Cristo e de Deus, e então veio o grande concílio de Niceia, do meio de março até meio de junho de 325, e lá foi feita a decisão que Deus é composto de três eternas pessoas, mas nós não vamos a Niceia, nós vamos de volta a Jerusalém, a palavra de Deus, a Deus nós voltamos. Não há três eternos e não há três todo-poderosos, há um Deus eterno que se revelou no princípio como invisível, de forma visível, e trouxe tudo à existência pela sua voz. E o mesmo Deus, em nós, através do seu Filho unigênito, Emmanuel, Jesus Cristo, Deus conosco, se revelou a nós como Pai no céu, em seu Filho unigênito sobre a terra, para nos colocar na filiação e, através do Espírito Santo, ser atuantes na Igreja do Deus vivo. Vamos falar abertamente. Nisto, nós estamos muito sozinhos sobre a terra.
Nisto nós estamos sós sobre a terra. Também assim, via telefone, me foi dito, todas as igrejas cristãs, todos estão na confissão de fé da Nicéia, a confissão de fé trinitária, somente o Senhor não, somente o Senhor não. Somente a sua missão popular livre. Sim, nós não voltamos a Nicéia e nós não voltamos a Calcedônia, nós não voltamos a 325 ou 381, nós voltamos para Jerusalém. A palavra do Senhor partiu de Jerusalém e voltará de volta a Jerusalém quando Deus, pela graça, fizer a consumação. Vamos agradecer ao Senhor que nós podemos carregar essas chagas de Jesus Cristo. Vós, povo meu, separai-vos, não toqueis nada impuro. Então eu vos aceitarei e vós sereis filhos e filhas. E eu serei vosso Deus. Vocês sabem o que Deus nos deu? O chamado para fora. A última mensagem Deus enviou para o último propósito, para que de cada cativeiro babilônico, de todas as tradições de pessoas, nós fôssemos chamados para fora, para sermos consagrados a Ele e sermos santificados na palavra da verdade, para assim sermos sem mácula, possamos aparecer diante dEle. Como eu já disse anteriormente, tão certo quanto perdão e reconciliação estão somente no sangue do Cordeiro, tão certo também a purificação de tudo o que em toda a cristandade foi interpretada, simplesmente a libertação de cada mancha da carne e do Espírito, assim está escrito. E isto é de acordo com o conselho de salvação de nosso Deus no nosso tempo. E por isso, como Paulo, já naquela época, ele anunciou, e também no Salmo 33, nós lemos o conselho de Deus, os conselhos dos judeus, dos gentios, serão impedidos, mas o conselho do nosso Deus permanece eternamente. E nós nos deixamos introduzir nesse conselho divino, respeitamos a ordem divina de cada forma e somos gratos que Deus não passou ao largo de nós, que nós não tivemos que fechar nenhum compromisso, mas sim tomamos a nossa posição pela graça, de fato pela graça, e que podemos carregar a santa e preciosa palavra de Deus. Aqui em Efésios nós podemos ler, desde o primeiro capítulo, podemos ler, aqui em Efésios, no capítulo 1, aonde foi colocado o valor, o que de fato foi ressaltado, Efésios 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Irmãos e irmãs, se hoje ainda temos convidados no nosso meio que ainda não aceitaram redenção, ainda não vivenciaram, hoje pode ser o dia que o Senhor fez para vocês. E nenhum precisa partir assim como ele veio. Simplesmente crer o que está escrito e aceitar o que Deus, pela graça, nos deu. Nele, nosso Senhor, nós temos a redenção
pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Segundo as riquezas da sua graça. E no versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. O mistério da sua vontade. Segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Ele mesmo. Ele propôs ao seu conselho de cumpri-lo. E isso ele faz até o dia de hoje. E esse conselho divino nos foi anunciado. E então nós lemos adiante, no versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da piedade, plenitude dos tempos. Ele quis resumir tudo, tanto as que estão nos céus, tanto as que estão na terra. Jesus Cristo, o ponto central da história da salvação divina. Jesus Cristo, o crucificado, o ponto central da nossa pregação. E nós podemos também ressaltar isto, como Paulo pôde dizer: eu fui crucificado com Cristo, assim não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Vamos falar isto mais uma vez. Se hoje, no nosso meio, temos ainda irmãos e irmãs e amigos que ainda não fizeram sua experiência pessoal de salvação, que Jesus Cristo ainda não aceitaram como seu Redentor e não ainda aceitaram o perdão dos seus pecados, façam isso agora, após a palavra da Escritura. Creia no Senhor Jesus Cristo, assim você e a sua casa serão salvos. E todos que creem nele, a estes ele deu poder de se tornarem filhos de Deus, qual seja aqueles que creem no seu nome. Graças seja ao Senhor que isto ainda tem validade hoje. Nós não lemos um relato que do passado foi determinado para o passado, mas sim, aqui é relatado o que Deus desde o princípio fez e o que até o fim Ele fará, até que todos os inimigos sejam colocados como escabelo dos seus pés. E Ele, o vencedor do Gólgota, triunfe sobre tudo. Temos ainda 2, 3 maravilhosas passagens bíblicas em Efésios, no capítulo 4, qual seja que o Senhor é a cabeça do seu corpo, mas que Ele colocou ministérios na igreja. E quem ler em Efésios 2, talvez diretamente, versículo 20, Efésios 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O fundamento, de uma vez por todas, foi colocado.
E um outro fundamento ninguém pode colocar, a não ser aquele que já foi colocado. Quão gratos nós podemos ser que o Senhor não somente disse que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas também no capítulo 4, a partir do versículo 11, nos é relatado em Efésios 4, a partir do versículo 11, e Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Os ministérios Deus colocou para a edificação da igreja. E no versículo 12 nós lemos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para o que os santos, os redimidos, aqueles que aceitaram a palavra, que aceitaram o sangue do Cordeiro. E quantas vezes nós também, desse lugar aqui, já anunciamos, em ambos, no sangue está a vida. E nosso Senhor disse, as palavras que eu falei a vocês, essas são espírito e vida. Tão certo quanto a vida está no sangue, e que a vida divina, pelo sangue, nós recebemos. Tão certo, nós tomamos a palavra, aceitamos, e o Espírito cria a nova vida em nós, todos. E nós somos nascidos de novo para uma viva esperança, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Irmãos e irmãs, nós podemos aqui ler adiante, de fato, ler adiante, especialmente em Efésios 4, a exortação no versículo 22, Efésios 4, versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Despojeis do velho homem. Vocês têm que vos despojar. Então, no versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, na profundidade íntima. Deus disse, eu farei uma nova aliança, fecharei com vocês, e vos darei um novo coração, um novo espírito. Irmãos e irmãs, isto tem que acontecer com nós. Nós não podemos somente dizer, eu creio, a mensagem começa no Gólgota. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Começa com reconciliação, com perdão, com graça e salvação. E então, como já foi ressaltado, pela palavra e o Espírito, nascidos de novo, para uma viva esperança, pelo mesmo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. O poder de ressurreição tem que tornar atuante dentro de nós. Nosso Senhor, Ele venceu o inferno, a morte, tudo, e pôde dizer, eu vivo. Vejam, eu estava morto e vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quantas vezes devemos, na fé e na plena confiança, dizer,
Em Jesus Cristo, nosso Senhor, está a plena redenção, pleno perdão, graça e salvação se tornaram reveladas. Mas isto tem que se tornar nossa experiência pessoal de salvação. Não podemos simplesmente falar, aconteceu na cruz do Gólgota, ou aconteceu pela ressurreição. Nós temos que poder dizer, aconteceu em mim, aconteceu comigo. Eu tive a experiência de salvação com Deus pela graça, e eu sei, Ele me aceitou e me recebeu, e sou a sua propriedade, me tornei a sua propriedade para o tempo e para a eternidade. Vamos resumir o que hoje, por gratidão, por profunda gratidão, nós podemos dizer, o Senhor, Ele enviou a última mensagem como último chamado a todos os povos e línguas, e todos que tenham ouvido para ouvirem, ouvirão o que o Espírito diz às igrejas. Não as religiões que têm seus próprios caminhos, mas sim que pertencem à igreja do Deus vivo. Como nosso Senhor, Ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja. Ele redimiu a igreja, Ele a edifica, Ele colocou ministérios dentro da igreja para que possa ser edificada, receber ensinamento pela graça, até que todos nós juntos estejamos na vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. De fato, que todos, de coração, possam orar e dizer, a Tua vontade aconteça, a Tua vontade aconteça de acordo com a Tua palavra na minha vida. Que cada irmão, que cada irmã, sinceramente possa dizer, amado Senhor, dá-me a graça de crer cada palavra, de respeitá-la e aceitar e recebê-la. Vamos falar isto ainda, que o Senhor, no fim do tempo da graça, de fato, Ele deixa o chamado ser passado. E como Paulo pôde dizer naquela época, eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Assim, nós podemos hoje, de coração, falar, nada foi excluído sobre divindade, sobre batismo, sobre tudo, sobre a queda no pecado, sobre as duas sementes distintas, sobre tudo, a pregação foi passada, e Deus pôde usar irmão Branham de forma especial para que o que estava oculto, para que fosse revelado, para que fosse trazido à luz, para que nós possamos incluir na pregação e pela graça. Deus abriu a nossa compreensão para tudo o que foi revelado da palavra. Ele abriu a nossa compreensão para a Escritura, para que na fé nós possamos receber e aceitar. E deixa-me também falar isto, até em Mateus 28, imaginem uma vez como nós somos condenados, que a grande comissão, nós não aceitamos a grande comissão nossa porque não utilizamos a fórmula trinitária. Lá está escrito do nome, não de uma fórmula. Batize no nome, no qual Deus se revelou como Pai, no Filho e através do Espírito Santo. Ele se revelou assim. E eu também isso anotei. Podemos
pode-se utilizar a Escritura para então utilizar mal. Podemos utilizar a Escritura para ir à próxima passagem bíblica, para vermos como os apóstolos batizaram. E também, deixe-me dizer isto ainda, ensinamento dos apóstolos não vem do 3º e 4º século. Ensinamento dos apóstolos vem dos Atos dos Apóstolos, das cartas dos apóstolos. Aqui nós temos o completo testamento com tudo o que Deus tinha a nos dizer. E no fim está o alerta que ninguém deve tirar algo ou acrescentar algo. E Paulo, em Gálatas 1, ele disse, também mesmo se nós ou um anjo do céu venha, vos pregue um outro evangelho, não, de volta ao original, um Senhor, uma fé, um batismo. E assim nós podemos, somente rapidamente podemos agradecer de coração a Deus, que fala conosco, que também nos dá a importância da Escritura e do que é de fato ensinamento divino, nos revelou isto. Cada palavra de Deus é importante e cada palavra tem que ser ligada com a obediência e com a fé. Irmãos e irmãs, a nós não resta nada mais do que agradecer ao Senhor de coração, agradecer que podemos viver agora, que podemos ter agora parte naquilo, o que Deus está fazendo atualmente, que fomos levados à origem, ao ensinamento dos apóstolos e sabemos, o Senhor edifica a sua igreja e está consumando a sua igreja para o glorioso dia do seu retorno maravilhoso. Também, mais uma vez, Salmo 33, o conselho dos gentios se tornou nada, mas o conselho de Deus permanece eternamente. E esse conselho de Deus, ele, pela graça, nos foi revelado. Isto nos humilha sobre a poderosa mão de Deus e nos torna muito, muito gratos por aquilo o que Deus, nesse tempo, está fazendo em todos os povos, línguas e nações pela graça. Deus, o Senhor, abençoe todos os tradutores. Deus abençoe em toda a terra, em todos os povos e línguas. E que todos, em todo o mundo, possam reconhecer quão importante é de dar razão a Deus e de crer cada palavra e aquilo o que Deus, pelo poder da consumada redenção, nos deu, que nós aceitemos e recebemos isto e também, pela graça, possamos vivenciar pessoalmente. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Quem agora nos cantará um hino, talvez as duas irmãs? E então nós oraremos por todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor. Não pode chegar nenhum culto ao fim sem o chamado. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, e também todos os irmãos, mesmo que não sejam chamados para a frente, se sintam bem no nosso meio. Tudo o que eu tenho, tudo que me é precioso e de valor, não era meu, Ele me deu. Deixe
Deixa-me utilizar para iluminar o meu caminho. Tem misericórdia de mim. Misericórdia, ó Senhor. Tira a cortina para que eu possa ver o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia de nós. Cuida de nós. Nada de bom eu fiz. Jesus me aceitou. Eu não tenho, não mereço o seu amor e a sua graça. Mas foi o meu pecado e culpa que Ele carregou. Sim, Ele me ama. Eu não posso compreender. Retira a cortina para que eu possa ver o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia de nós. Cuida de nós. Olhando para ti, eu posso estar consolado, porque tu revelaste a tua palavra a mim. Preencha com teu Espírito e mantenha-me fiel, porque tu me amas, meu Senhor. Retira a cortina para que eu possa ver o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia. Cuida de nós. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde eu estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia de nós. Cuida de nós. Amém. Amém. Seja dada gratidão ao Senhor. Vamos inclinar as nossas cabeças, permanecer na fé, também em oração. Nós estamos diante da face de Deus reunidos. Nós ouvimos a sua palavra e vamos falar mais uma vez. Todos que ainda não consagraram suas vidas ao Senhor, que ainda não aceitaram na fé o perdão, que este seja o dia que o Senhor fez para vocês. Vamos cantar mais uma vez o corinho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro,
Eu venho. Eu venho. Quem quer vir, eleve brevemente a mão e nós juntos oraremos. Alguém aqui que devemos incluir nesta oração? Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe em todos os lugares. Aleluia! Senhor, Todo-Poderoso Deus, a Tua palavra jamais volta vazia, seja para redenção, seja para ensinamento, aonde quer que a Tua palavra tenha sido dada e trazida, ela cumpre em nós todos aquilo para o qual Tu a enviaste. Amado Senhor, Tu conheces o meu coração, que dor eu carrego. Ó Deus nos céus, tem misericórdia e ajuda. Tem misericórdia sobre o nosso país, sobre o nosso povo, sobre toda a Europa, sobre toda a terra. Deixa ainda, mais uma vez, o Teu chamado ser passado, ó Senhor. Grande Deus, nós trazemos a Ti todos que agora consagram suas vidas a Ti. Tu perdoa as transgressões e não te lembras mais do pecado. Tu falas, e se os vossos pecados fossem vermelhos como sangue, devem se tornar alvos como a neve. Amado Senhor, lava-nos a todos no precioso sangue de Jesus, nessa corrente purificadora da graça, ó Senhor, e deixa-nos tomarmos um banho completo na palavra, sermos lavados de toda a mancha do corpo e do espírito, da carne e do espírito, sermos purificados. Amado Senhor, tudo nós colocamos diante de Ti e Te agradecemos de coração. O Teu conselho se cumprirá, aquilo o que Tu definistes na eternidade, também Tu cumpres, e nós eternamente estaremos contigo. Receba gratidão, amado Senhor, que podemos ouvir e sermos fortificados na fé e te seguir a Ti, que também esta reunião possa trazer fruto para a eternidade. Juntos nós agradecemos a Ti, amado Senhor, por Tua palavra, pelo sangue, pelo Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Nós Te agradecemos pela mensagem do tempo do fim. Nós Te agradecemos que Tu, diante dos nossos olhos, pela graça, traz ao cumprimento a Tua palavra. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado de coração, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Perdoem que eu hoje mencionei isso de Wittenberg, mas por favor compreendam corretamente. O resultado dos verdadeiros crentes é o pleno chamado para fora e preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós abençoamos Israel, nós abençoamos os judeus, e no nome do Senhor, Ele é o Deus de Israel, antes de ser o Deus
das igrejas, Ele o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se alguém, se após o culto, quiser ainda uma oração, desejar uma oração, vocês podem ficar para trás. Nós estamos à disposição e queremos servir ao Senhor e ao seu povo. Simplesmente estamos à disposição para que a palavra em todos nós possa cumprir aquilo pelo que foi enviada. Antes que o irmão Miskis ainda anuncie algo, eu tenho desejo que o irmão Hermann Hendrich ore conosco. Ele está aqui. Ele está traduzindo hoje. Ele está traduzindo. Então, chamemos o irmão Hans Hendrich. Venha você. Nós levantamos hoje e agradeça tu ao Senhor. Nosso irmão anteriormente fez uma oração tão poderosa em direção ao trono de Deus, lá no escritório. Eu simplesmente estava dominado e pensei, se o nosso irmão, que agora está lá na cabine de tradução, pudesse repetir a oração aqui, irmãos e irmãs, que Deus possa nos dar corações gratos por aquilo o que Ele fez em todos nós. Amém. Fiel, amado Senhor, nós chegamos com corações gratos diante da Tua face, Senhor. Por cada palavra nós agradecemos. Cada palavra nos falou, Senhor. E ilumina as nossas almas, nosso espírito, nossa vida. E faz surgir a nova vida, amado Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, fundamentalmente pela redenção no Gólgota. Amado Senhor, e nós somos o fruto dessa redenção. Hoje à noite, Senhor, de todos os povos, línguas e nações. Abraão jubilaria hoje, nesta noite, de ver que as Tuas promessas se cumpriram hoje. Amado Senhor, nós te agradecemos pela preparação. Nós te agradecemos, amado Senhor, que a Tua palavra cumpriu em todos os povos, línguas e nações, Senhor, aquilo. Senhor, nós te agradecemos, amado Senhor, que Tu em breve retornarás e nós estamos nos preparando. Nós te agradecemos por essa mensagem nessa noite. Amado Senhor Jesus, nós temos tanto motivo para agradecer, especialmente pela graça. Amado Senhor, está escrito, sem obras, é um presente de Deus, é a graça. Amado Senhor, esta graça, tudo está aqui contido. Nós te agradecemos que as Tuas ordens, que nós podemos amar uns aos outros, se cumpre no nosso meio. Amado Senhor, nós somos um povo que Tu falaste, Senhor, e a Tua palavra se tornou a luz diante dos nossos pés. Por tudo nós te agradecemos. Amado Senhor, Tu és a cabeça da Tua igreja e nós estamos subordinados a Ti em tudo, Senhor, obedientes, e que a Tua plena vontade possa se cumprir em nossas vidas. Tudo ainda o que vier, nós as tomamos na Tua mão, Senhor, e pedimos especialmente, Senhor, também, mantenha as Tuas mãos, Senhor, que Tu prometestes, que Tu até o fim estaria conosco. Abençoa o Teu servo, Senhor, e tudo ainda o que tem que ser feito possa estar sob a Tua mão, porque nós sabemos que as portas do inferno não poderão destruir esta obra, a Tua igreja. Tudo está nas Tuas mãos, amado Senhor, e nós colocamos a nós também a Ti, e Te agradecemos de todo o coração por Tua bênção toda poderosa, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar, Tu és digno, Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Ó Senhor, para receber glória e honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia.
Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. A tua verdade caminha adiante. E todo o povo diga amém. Nós agradecemos a todos que falam outras línguas, que vocês vêm mesmo assim aqui, e agradecemos a todos os nossos irmãos que vêm para traduzir. Vamos mencionar brevemente nosso irmão Michael e todos os irmãos de todos os povos e línguas. Todos vêm. Irmão Etienne Ginton, todos vêm para traduzir a preciosa palavra a outras línguas. E Deus também abençoe o irmão Witzek, abençoe todos os irmãos que lá estão à disposição do Senhor, para que todos os povos e línguas possam ouvir a última mensagem pela graça. Ao nosso Deus seja a glória eternamente. Um irmão escreveu um e-mail e disse: irmão Frank, eu gostaria, melhor seria te ouvir quando você prega em inglês. Quando você prega em inglês. Mas estamos aqui no país. E, irmão Miskis, o que você diz ainda? A ser dito seria somente que estou tão grato pelo falar do Senhor nessa noite, e tornou-me consciente novamente, muito claramente, que a palavra, como Cristo amou a igreja, assim também os maridos devem amar as suas esposas, mas se trata, nós somos a igreja do Senhor, e Ele nos amou com amor divino, e Ele é a nossa cabeça, e nós devemos nos subordinar a Ele e amar uns aos outros, sim. E essa subordinação divina debaixo da cabeça é tão importante que nós nos subordinemos ao Senhor, a Sua palavra nós subordinemos, e que também agora, quando partimos daqui, que de fato vamos mover a palavra em nossos corações, e que não deixamos passar nada inapropriado por os nossos lábios, mas de fato em silêncio nós possamos pensar sobre isso e manter em nossos corações, como Maria fez. Ela moveu todas as palavras e manteve em seu coração. O inimigo quer roubar isso, o que Deus semeou. Ele está só esperando por isso. E aqui uma palavra, e lá uma palavra, e lá um riso, uma risada, e já entramos numa conversa, e o inimigo vai roubando, um atrás do outro, vai roubando. Não, vamos estar em silêncio, vamos louvar e glorificar o Senhor e sermos gratos. O Senhor fez grandes coisas em nós, e nós nos alegramos que, se o Senhor ainda der graça, amanhã nós nos reuniremos. Eu estou tão edificado interiormente, tão fortificado. A palavra me alegrou tanto, irmãos e irmãs. E eu penso que todos nós nos alegramos sobre a palavra. Vamos cantar o corinho número 11. Não é Ele maravilhoso? Não é Ele maravilhoso? Não é Ele maravilhoso? Não é Ele maravilhoso, maravilhoso, não visto, não ouvido, mas esclarecido na sua palavra. Não é Ele maravilhoso, maravilhoso? Sim, Ele é maravilhoso. Sim, Ele é maravilhoso. Sim, Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Sim, visto, sim, ouvido, porque esclarecido no seu espírito. Sim, Ele é maravilhoso, maravilhoso. E Ele permanece maravilhoso. E Ele permanece maravilhoso. E Ele permanece maravilhoso, maravilhoso.
porque Ele é o que Ele era e que para sempre permanece. Sim, Ele é maravilhoso, maravilhoso. Amém. Vamos ainda mais uma vez juntos agradecer ao Senhor. Nosso amado Pai Celestial, nossos corações estão ardendo, Senhor, porque Tu falaste conosco, Senhor, e nos anunciaste o Teu amor divino, a plena salvação que em Jesus Cristo nos foi dada pela graça, plena redenção, plena libertação, pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nós somos a Tua propriedade, filhos de Deus pela graça. Senhor, nós queremos nos agradecer a Ti também por hoje à noite, pelas palavras da salvação, pelas palavras da vida. Ó Senhor, esteja conosco, Senhor, guia-nos e direciona-nos até que nós passemos do crer para o ver. Fortifica o nosso irmão, Senhor, e utiliza-o ainda, Senhor, para que a Tua noiva seja trazida ao mesmo passo, Senhor, em plena concordância com a Tua completa palavra. Senhor, consumas a Tua obra, Senhor, e nos leve para o lar, Senhor, para a Tua glória. A Ti seja a glória, honra e adoração trazida. No santo nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Tu és o A e o princípio e fim. Tu deves ser o primeiro. Tu deves ser o último. Em toda a eternidade.